A indecisão, o medo, o deixar para depois, a omissão, estão atrapalhando você? Você já pensou o porquê de você não decidir aquilo que é importante para você no momento em que importa? Olha, se você não decide as coisas que são importantes no momento certo com as pessoas certas, acredite, você está dominado pelos seus vícios emocionais. É isso mesmo, você está dominado pelos seus vícios emocionais e talvez esteja somatizando, por exemplo, dores no ombro, dores no pescoço, nó na garganta, dores e queimações intestinais ou no estômago. Tudo isso são sinais da somatização. Então, preste atenção para você começar a desconfiar que alguma atitude no sentido de recuperar o seu emocional precisa ser tomada. E se isto veio calhar para você, por favor, fique até o final deste vídeo e você verá e entenderá a sua situação e como você deve agir para começar a sair disto. Pois é, para você que não me conhece, que está chegando aqui pela primeira vez, não sabe o que eu sou, quem sou eu e nem o que faço. Eu sou Gil Barbosa e tenho este canal para poder passar dicas de autoconhecimento, inteligência emocional, de hábitos comportamentais saudáveis, tudo de acordo com a neurociência, com a PNL e a psicologia da felicidade, a psicologia positiva. E, às vezes, com auxílio até da filosofia. Então, eu quero te pedir para ter sempre caneta e papel na mão, para que você anote os seus insights e, a partir deles, você descubra realmente ideias maravilhosas dentro de você e consiga trazer para a sua realidade e concretizar estas ideias em favor do seu crescimento e em favor das pessoas que você ama. Então, vamos ao assunto de hoje. Eu quero dizer para você que esta é a 11ª aula da Era 2 deste canal, o canal Professor Gil Barbosa, e que na Era 2 eu trato de questões práticas que eu resolvi ao longo da minha carreira apenas com metáforas. E por isso o nome da segunda era é Histórias de Vida. Poderia ser também histórias que curam. Só que a palavra cura, ela pertence aos médicos. Ninguém deve usar esta palavra nas comunicações sociais, senão um médico ou alguém falando com um médico. Então, isto é um bom sinal de que deve-se respeitar aquilo que é próprio da categoria dos médicos, dos advogados, dos policiais, dos engenheiros, cada um no seu quadrado. Eu aqui sou um filósofo cujo objeto de investigação é o todo e um coach treinado em mais de 30 anos em ajudar pessoas. Então, tenha caneta e papel na mão. Não para anotar a aula, que a aula você me pede, eu te mando o PDF. Bom, um pedido especial. Se você está gostando deste canal, se inscreva e, ao se inscrever, ative os sininhos para que você tenha acesso a toda nova aula que eu colocar aqui no canal. E normalmente eu tenho colocado 2 aulas por semana, quase sempre uma na quarta e a outra no sábado. Às vezes ocorrem assim alguns atrasos devido a questões técnicas. Infelizmente, o conhecimento da ferramenta ainda não é o adequado. E talvez também nem os equipamentos o sejam. Pois é, amigo, pode ocorrer de você estar congelado, repetindo seus vícios emocionais, sendo congelado pelas suas emoções. Porque você quer ser perfeccionista, ou então você tem medo de agir, ou você se omite na hora de posicionar.
Estes, dentre tantos outros vícios, tiram o sono das pessoas à noite e a coragem de assumir o controle da sua vida durante o dia. Então, eu espero que a partir destas aulas você encontre o seu caminho para você assumir o comando da sua vida. Eu compreendo a dor de quem está congelado, porque durante muito tempo eu fui dominado pelas minhas emoções, isto por muitos anos, e é por isso que eu me sinto à vontade de me dirigir para você e dizer-te com muita segurança que isto tem jeito. E que eu já ajudei muitas pessoas a sair de situações como a que vou contar outra hoje e a de outras situações semelhantes a esta. Porque nos vícios emocionais, eles não agem sozinhos. Há uma causa e à medida que você vai praticando este erro, ele vai aprendendo com outros erros a ser melhor do que é a cada dia. E cada dia sobe o nível do seu vício emocional. Começa com um incômodo, começa com uma insatisfação, passa pela tristeza, e se você não se cuidar, vai chegar numa ansiedade, vai chegar em uma depressão, e quiçá, mais tarde, talvez, um câncer. Então, leve a sério isso. Cuide da sua mente, porque a sua mente existe para cuidar da sua vida, do seu corpo, da sua inteligência. A história que eu vou contar hoje envolve uma pessoa que, acredito eu, deve ter uns 12 anos que eu a vi pela última vez. E a história, o caso, e para que serve essa história em situações semelhantes, estão no meu livro, Metáforas que Curam. Este livro está disponível e ele se presta a mentores, consultores, a conselheiros, orientadores espirituais, professores e líderes de empresa, líderes políticos, ou simplesmente para você, que é pai, que é mãe e que gosta de contar boas histórias para os seus filhos. Tem o link abaixo e vocês vão poder clicar e acessar, certo? Aqueles que, porventura, se interessar. E aqueles que se interessar, depois de lerem, me deem feedback. Por quê? Porque eu continuo escrevendo e eu sei que eu preciso melhorar muito. E a sua ajuda nesse sentido é imprescindível. Então vamos à história de hoje. A história de hoje é uma pergunta. Quem está com a verdade? Conta a história que há muitos anos antes, que diria séculos antes do nosso, havia um rei. E esse rei, antes de ser rei, ele era um pai muito amoroso. E era pai de 3 filhos. E o grande problema da vida dele era a tradição e o ritual de sucessão. Por quê? Porque naquele reino, a tradição de sucessão de um rei, ela começava tão logo o rei assumisse o seu trono. Quando ele assumia o trono, ele deveria repassar para um de seus filhos ou para um de seus irmãos, caso fosse solteiro, o anel. Este anel fazia parte do ritual de sucessão. E quando um rei falecia, aquele que recebeu o anel em uma cerimônia secreta, só ele e o rei, ele deveria redigir um ofício aos responsáveis pela sucessão e entregar para eles, além do ofício, a prova de que ele era o sucessor, que era o anel. Este rei levou um tempão para poder decidir o que queria fazer. Não passava pela cabeça dele deixar a sucessão a um único filho. Afinal, eram todos diferentes.
e ele amava cada um do jeito que ele era. Todos eles tinham talentos, e ele queria que um rei não tivesse, e para ganhar um talento, um reino, para ganhar o talento de um, tivesse que perder o talento de dois. Isso não entrava na cabeça dele, essa tradição. Mas ele entendia também que se ele não respeitasse a tradição, ele seria um traidor. E se ele respeitasse a tradição, ele seria um mentiroso. Bom, ele pensou e tomou uma decisão sigilosa. Ele chamou os melhores oríveres da corte para poder examinar o anel, desenhar aquele anel com a perfeição do original, reunir naquele anel as porções proporcionais a um anel mais 2 porções e fazer 3 anéis, porque o original deveria ser derretido, exatamente iguais, feitos no calor da mesma forja e ao mesmo tempo, para que um não ficasse diferente do outro. E assim foi feito. Uma semana depois, ele com os anéis na mão, ele começou a botar em prática o seu plano. Ele agendou com seu filho mais velho uma reunião sigilosa. E ele, na sessão, ou na reunião, ele humildemente se colocou diante desse filho, falou do seu amor, falou das responsabilidades de um rei, falou do sigilo que ele estaria condicionado a aguentar enquanto existisse. Saiu aquele filho, já surpreso, porque com tanta demora, os filhos começaram a olhar um para o outro, pensando que alguém já tinha recebido o anel. Era assim que eles estavam olhando um para os outros. Com quem estaria o anel? E todo mundo achava que o anel deveria estar com um deles. Bom, moral da história. Por causa disto, no segundo dia, ele repetiu com o segundo filho o mesmo ritual do primeiro. Falou do seu amor, falou das responsabilidades de um rei, entregou-lhe o anel e exigiu sigilo completo. E para aquele que descumprisse o anel, o rei decretou que ele seria decapitado. Bom, no terceiro dia, chega lá o filho mais novo, ainda bastante garoto. Ele repetiu o discurso, fez exatamente a mesma sessão que ele fez com os outros. Moral da história: todos os filhos do rei guardavam segredo, porque todos eles tinham certeza de que havia sido ele o escolhido. O mais velho jurava que era ele, o do meio juraria que era ele, e o mais novo juraria que era ele. E dezenas de anos depois, este rei falece. E veio a tradição, um grande celeuma. Os responsáveis por esta tradição não sabiam como proceder. Por quê? Eles não receberam um ofício. Eles receberam 3 ofícios. Eles não receberam um anel. Eles receberam 3 anéis. E eles debruçaram sobre os anéis, com os melhores profissionais da ourivesaria, da produção de joias, daquele reino e dos reinos mais próximos. E depois de exaustivos estudos, pesquisas, todos chegaram a uma conclusão. O nosso conhecimento não é o suficiente para sabermos que anel é o verdadeiro. Logo, nós não sabemos o que é
quem é o verdadeiro sucessor. Esperamos que algum dia alguém com uma sabedoria superior à nossa seja capaz de distinguir o mistério que se apresentou para nós. Então, os 3 irmãos se reuniram com este comitê. Inicialmente, um duvidava do outro. Todos eles tinham certeza de que os irmãos haviam forjado uma prova. Só que aí a sabedoria de um daqueles senhores entrou em jogo. E eles propuseram solucionar a questão, mas pela iniciativa dos 3 irmãos, que eles haveriam de reunir, acertar as diferenças, superar os interesses, para se ter um resultado maior. E depois de uma longa e exaustiva reunião, os 3 irmãos abriram as portas, cada qual com um ofício na mão, para entregar aos responsáveis pelos sucessores. O filho mais velho apresentava um ofício de renúncia, dizendo que, no longo tempo em que esteve ao longo do seu pai, ele sempre foi o conselheiro número 1 do seu pai. E que ele era um homem de visão, entalhado para fazer aquele trabalho. Mas não era a pessoa para executar aquela tarefa. E que aquela tarefa deveria ser executada pelo irmão, o segundo irmão. O irmão mais novo também apresentou a sua carta de renúncia. E na carta de renúncia, ele agradeceu pelo tempo de convivência amoroso que teve com seu pai. Pediu a proteção e a orientação de seus irmãos e se reconheceu jovem e inexperiente para a função de rei. O segundo irmão apresentou na sua carta, celebrando o consenso, agradecendo os irmãos, acolhendo a sucessão em seu nome e dizendo que governaria para todos, inclusive para aqueles 2 irmãos. A mensagem de posse do rei foi: o senso precede o consenso. Antes de superarmos no coletivo, é preciso superar a mim mesmo. Bom, realmente, o que acontece é que o senso, ele vem de uma pessoa consciente do momento que vive, que tem, claro, as memórias boas e ruins que o trouxe até aqui, e tem clareza de futuro, de onde ele quer chegar. E por isso, ele desenvolve estratégias para crescer sobre sua própria ignorância e estender o território da sua sabedoria sobre o território de sua ignorância. E para fazer isto, nós precisamos estar ao lado das pessoas certas. E as pessoas certas são as pessoas mais próximas. O mais próximo de um irmão é o irmão. É outro irmão ou irmã. O mais próximo de uma irmã é o outro irmão ou uma irmã. Então, não se desespere quando se ver prejudicado pelos seus atos. Mas entenda que você deve buscar novos caminhos, novas pessoas, novos lugares. Você precisa construir novas mentalidades.
E por que a gente fica preso repetindo o mesmo vício emocional? Isso acontece porque os vícios emocionais, eles derivam de empilhamentos de memórias negativas que fazemos. E os hábitos comportamentais bons, eles derivam do empilhamento de memórias boas e qualificadas para o nosso estilo de vida. Isto é ciência. Isto precisa ser trabalhado em toda a pessoa. Por quê? Porque todos nós nos formamos e deformamos ao longo da nossa educação infantil, quiçá até os 12 anos. Depois de 12 anos, só fixa a memória na nossa mente experiências de alto impacto. Esta é uma questão que, sendo trabalhada, melhora a funcionalidade da pessoa na relação com ela mesma, melhora a relação desta pessoa com outras pessoas, inclusive nas relações de interesse. Aliás, toda relação que é relação que tem um objetivo, ela é relação de interesse. Como não existe relacionamento sem entendimento, e entendimento sem interesse, logo, toda relação é interesseira. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu trato disso. Interesseiro, eu? Pode procurar na jornada do autoconhecimento que você acha. Bom, esta foi a 11ª aula da segunda era, ou da era 2, Histórias de Vida, no canal do professor Gil Barbosa. Compartilhe este canal. Olha, nós estamos crescendo a conta-gotas, mas eu espero que na próxima semana eu tenha aqui pelo menos mais 15 pessoas, porque você que está aqui no canal comigo pode me ajudar muito e ao mesmo tempo ajudar o YouTube a me divulgar, compartilhando o meu canal, indicando o meu canal para as pessoas que você vê que precisam e que desejam crescer. Um beijo no seu coração, tchau e até a próxima.